paz do Senhor amado e sejam bem-vindos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Já chegamos na nossa lição de número 6 e nessa lição nós vamos estudar que o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. O nosso textual encontra-se em 1 Pedro 5,4, onde se lê: "E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória." A verdade prática diz que para ser um bom discípulo de Cristo, precisa mais do que qualquer atributo ser escolhido e abençoado por Deus. É um pouco disso que estaremos falando a partir deste momento. E para isso vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, amado das nossas almas, nós suplicamos ao Senhor que neste dia o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra, abra nossa mente, o nosso coração para aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar. Esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, sobre cada um que nesse momento dispôs a estar com o Senhor em um tempo de qualidade, aprendendo a Sua palavra e crescendo na graça e no conhecimento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vejamos que a introdução da nossa lição diz: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador, não discípulo, discipulador, estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força e etc. E aí o comentarista vai nos dar o exemplo de Samuel, quando foi ungir Davi para ser rei em Israel. Ele diz que ali, diante da aparência das coisas, por um momento Samuel se enganou, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Vocês que estão acompanhando direto aí a exposição dessas lições, vocês estão vendo que pelo menos essas últimas 3 lições nós estamos voltados e muito focados para a figura do discipulador. O que nós estamos tendo aqui com estas lições, na verdade, é um curso bem interessante sobre liderança. Veja que na lição de número 4, quando estudamos o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança, nós tivemos aí uma discussão bem abrangente do que é ser discípulo, do que é ser discipulador e do que é ser submisso a uma liderança. Também vimos na lição de número 5, quando diz que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Estudamos esta questão da dependência, da autoridade. Na parte da submissão nós andamos um pouquinho mais dentro do conceito de submissão. Na lição 5, na parte de autoridade, a gente também andou um pouco mais a respeito do conceito de autoridade. Mas na lição de hoje, nós vamos pensar um pouco a sujeição que é devida ao Mestre Jesus. E o que nós estaremos estudando aqui é sobre escolha, é sobre chamado, e nós vamos ver aqui que uma outra parte também que será abordada é sobre conduta. Então, a lição de hoje é sobre escolha, chamado e conduta. E nós começamos aqui pensando que esta lição sobre escolha divina, chamado divino e conduta, explicando cada uma dessas etapas na nossa vida, esse entendimento primário é que ou isso tudo precisa estar debaixo de uma sujeição irrestrita ao Mestre Jesus, seguindo suas leis, suas ordenanças e principalmente aplicando na vida e no exercício da liderança,
esse aprendizado que nós temos com Jesus, ou então nós estaremos indo na contramão daquilo que a Bíblia espera de um discipulador. Nós fomos escolhidos por Deus e chamados. O chamado é o mesmo que vocacionado para uma missão santa, e a missão é de sermos sal e luz no mundo, é de pregar o Evangelho e é de fazer discípulos para o reino. Nada disso será possível sem uma voz de comando. Nada disso será possível se esta voz de comando não partir primeiro daquele que nos escolheu, daquele que nos chama, daquele que nos capacita e muda todo o nosso modo de viver e enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Mas nós partimos do princípio de que as escolhas divinas não acontecem segundo a lógica humana. E esse é o primeiro tópico da nossa lição. Tópico 1, a escolha de Deus. E aqui nesse primeiro, na introdução desse primeiro tópico, o que o comentarista está explicando foi sobre o chamado de Deus a Samuel. Deus o chamou e Deus deu para ele uma importância de missão, que era a de ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria um líder conforme a sua escolha, a escolha de Deus. Isso porque o primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência, o que desagradou a Deus. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob um reinado humano, mas não era plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. Então nós vamos ver que essa lição parte de uma história particular. O nosso estudo no geral é sobre a terceira carta de João. Essa terceira epístola, ela tem algumas características nas suas bases que estão servindo de orientação para esse desdobramento em vários assuntos que se aplicam na Igreja de Cristo, assuntos que se aplicam na liderança de todos os tempos. O que a gente entende aqui sobre aquilo que o comentarista está colocando para nós a respeito das escolhas de Deus é que é Deus que escolhe os líderes que Ele quer na direção do seu povo. Mas muitas das vezes essas lideranças escolhidas por Deus, elas entram por caminhos pouco recomendáveis e elas vão acabar transtornando a obra de Deus na terra. O exemplo que nós temos e que nós estamos seguindo mais uma vez nessas últimas lições, nós estamos batendo muito nessa tecla do que foi o comportamento de Diótrefes, a conduta, o que fez de Diótrefes esse obreiro que nos deu um exemplo acerca daquilo que nós não deveremos seguir. Então vejamos, ele parte aqui desse exemplo de 1 Samuel capítulo 8, porque começa a nos contar essa história da escolha que Samuel deveria fazer entre os filhos de Jessé, para poder então ungir aquele que seria o rei de Israel. Só que, quando chega para ungir, Samuel começa a observar um por um dos filhos de Jessé. E quando isso acontece, os seus olhos recaem sobre aqueles que seriam os mais prováveis. Primeiro Abinadab, depois nós temos Eliabe, depois nós temos Samar. Quando ele enche os olhos ao ver Abinadab, o Senhor diz para ele: não, Samuel, não olhe segundo a aparência, não julgue segundo a aparência, porque eu não escolho assim. Eu não olho as coisas desta maneira. Eu escolho segundo o coração, porque eu estou vendo por dentro. Eu conheço o ser humano por dentro. E esses aí não são aqueles que eu tenho escolhido. Então, de posse disso, nós vamos ter aí esta
questão, né, da escolha de Davi. E com o passar do tempo, esta escolha ela vai se mostrando realmente algo que é aprovado por Deus e que realmente faria toda a diferença no tempo em que Davi começaria a reinar em Israel. Mas, como o povo de Israel estava muito interessado em se parecer com os outros povos da terra, eles escolheram, segundo a aparência, eles escolheram Saul. E Saul era um jovem benjamita, filho de Quis, aparentemente o maior, o mais belo, o melhor dos melhores. E quem busca um rei terreno também vai estar fixado na aparência e não aceitará nada que não for aprovado pelos olhos. Podemos dizer que Saul era de encher os olhos. Quando ele sai a caminho buscando pelas ovelhas as jumentas perdidas do seu pai, ele tem um encontro com Samuel, e todo o capítulo 9 de 1 Samuel é uma descrição detalhada deste encontro. Quando nós falamos aqui de 1 Samuel 8, é porque é ali que começa o desenlace dessa história, né? 1 Samuel 8 é quando os anciãos de Israel buscam a Samuel e colocam para ele esta verdade que estava envolvendo eles e suas mentes naquele momento. Eles não queriam mais um governo teocrático, eles queriam agora um governo humano, eles queriam passar desse regime de teocracia para a monarquia. E aí no capítulo 9 a gente vai ver que Saul então é separado, ele é ungido rei de Israel, e a história de Saul ela realmente é meteórica, ela tem uma ascensão, ele se torna uma pessoa muito poderosa, até que Davi surge no cenário, e a partir do capítulo 16 nós vamos ver o desenrolar dessa trama histórica que envolve Saul, o rei ungido, e o rei que também foi coroado com aquele que seria ungido para tomar o seu lugar, mas que ainda não teria acesso à coroa por um bom tempo. Então você tem um rei ungido, mas não coroado, com um rei coroado que havia perdido a unção. Samuel foi comissionado por Deus a ungir Davi como rei de Israel. Jessé, o belemita, ele é neto de Ruth e Boaz, portanto Davi é bisneto de Ruth e Boaz. O tema principal do livro de 1 Samuel é sobre essa transição da teocracia para a monarquia. E quando o povo confronta Samuel exigindo um rei, isso vai ter então desdobramentos muito maiores do que se pode imaginar. Por quê? Debaixo de um governo teocrático, um governo de Deus, único em todo o mundo, Israel edificou-se como nação e viu a mão potente de Deus agindo em seu favor todo o tempo. Mas agora, rejeitando esse modelo de governo e clamando por outro, humano, falível, limitado e controvertido, eles ficariam expostos a problemas que até então eles nunca imaginaram que passariam. Em 1 Samuel 8:7, Samuel está diante do Senhor, né, conversando sobre estas coisas, e Deus vai dizer para ele: ouve a voz do povo, Samuel, em tudo quanto ele te disser, porque eles não têm rejeitado a ti, a mim me têm rejeitado para eu reinar sobre ele. E é disso que se trata. Ainda hoje, quando os seres humanos agem da mesma forma, eles ficam expostos aos mesmos problemas e colherão os mesmos frutos amargos das suas escolhas reprováveis. Então aqui no 1.1,
nós vamos pensar de que a escolha de Deus nunca é a partir da aparência. E o Senhor nos convida a pensarmos um pouco mais aprofundadamente sobre isso, porque as nossas escolhas, elas também não podem seguir por esta linha. Os pontos que eu destaquei aqui no texto da nossa revista, primeiro, é que a aparência física de Saul causava admiração. Segundo, infelizmente, após ter sido ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. E terceiro, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Veja que nós temos alguns casos envolvendo Saul que vão nos mostrar isso. Ele tinha uma aparência física que causou grande admiração, mas ficou nisso, porque após ser ungido, as suas atitudes não foram condizentes com um governante do povo que tem aliança com Deus. E os desvios de Saul, eles vão se tornando mais e mais evidentes. Nós temos, por exemplo, que depois de que Saul e Samuel saíram a uma peleja bem-sucedida, e juntamente com todos os homens de guerra em Israel, que prontamente atenderam ao chamamento e se dispuseram a guerrear, nós vemos que eles foram lutar contra os amonitas foram vencidos, e essa guerra, ela consolidou a posição real de Saul. Depois dessa guerra, todos se dirigiram para oferecer ofertas em Gilgal e coroar ali o primeiro rei de Israel. E o que a gente vai ver acontecendo é que, quando todos chegam a Gilgal, Samuel demorou-se e Saul assumiu a dianteira. E ele fez aquilo que realmente nunca deveria ter feito, que é sacrificar no lugar de Samuel. Mas veja que ele foi repreendido ali. Ali mesmo Deus passou o reino dele. Ele ainda deveria ficar no governo por 40 anos, mas mesmo com todo esse tempo, ele não conseguiu refazer a caminhada dele, porque realmente entrou por um caminho muito complicado, de arrogância, de soberba, e fazendo o papel de sacerdote ali naquele momento, porque achou que Samuel estava demorando muito para chegar. Isso mostrou esse temperamento intempestivo dele de fazer as coisas sem pensar. Um caso também que aconteceu e que marcou muito a nação de Israel é que, quando nós vemos ele lá envolvidos com os amalequitas, Saul recebeu uma incumbência divina de destruir completamente os amalequitas. Não deveria deixar absolutamente nada com vida. Mas como é triste o estado daquele em que já não habita mais o Espírito de Deus. E eles vão procedendo loucamente, não dando ouvido à voz de Deus. Saul os perseguiu, mas contra as ordens de Deus ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, também o melhor do rebanho. E então Saul e o povo perdoaram Agag, ficaram com o melhor do seu gado, com a desculpa absurda de que eles haveriam de oferecer esse gado ao Senhor em sacrifício. Samuel foi até Saul, o repreendeu com muita severidade, matou Agag, e a partir desse dia em diante, Saul não viu mais Samuel até o dia da sua morte. E aqui, este capítulo 15 de 1 Samuel termina falando do arrependimento do Senhor em constituir Saul rei sobre Israel. E é
neste capítulo 15 de 1 Samuel que vem um dos versículos mais famosos do livro de 1 Samuel, que está em 1 Samuel 15, 22, que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. E o que nós vamos ver aqui, que esse é o primeiro de uma série de versículos bíblicos que vão chamar a atenção para a obediência, que precisa sempre estar acima do sacrifício. Sacrifício sem obediência, perda de tempo, o Senhor não recebe. Então, pensando ainda no perigo de se deixar levar pelas aparências, tomando por base o que aconteceu com Saul, nós podemos dizer que o que sobrou do grande e belo Saul foi uma série de testemunhos de desmando, de vaidade, de loucura e um fim trágico. Além da sua aparência, ele não teve muito mais a oferecer, pois ainda que tenha ganhado muitas guerras, ele perdeu a principal, aquela que ele travava consigo mesmo, e atormentado por um espírito mau, ele teve a sua vida pessoal devastada e desceu ao ponto mais baixo da sua existência ao consultar uma feiticeira quando lhe faltou a voz de Deus. Então, irmãos, realmente enxergar segundo a aparência é um perigo. Olhar para a aparência das coisas, fixar-se na aparência é um perigo. Mas também é uma coisa muito contagiante. E é um mal de todos nós, pois somente conseguimos enxergar o que está diante dos olhos. E aí cada um dos filhos que foram passando diante de Samuel foi enchendo os seus olhos, mas não era nada daquilo. Apenas o improvável, aquele que não estava lá, aquele que não encheria os olhos de ninguém, é o que estava reservado para o Senhor naquele dia. Quando o comentarista diz: parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Aqui é o mesmo que afirmar que a monarquia em Israel era só uma questão de tempo e que esse era o plano original de Deus. Mas o que a gente pode dizer com base nas Escrituras é que isso é algo que o próprio Deus previu que aconteceria. Ele mesmo estipulou os termos desta questão muito antes. Se você ler Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 e 15, nós vamos ver o próprio Deus falando sobre esse momento em que o povo passaria do regime de governo teocrático para o regime de governo monárquico. Olha o que está escrito em Deuteronômio 17, 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. A leitura desse texto nos dá essa visão ampliada de que não está acontecendo nada aqui que Deus já não soubesse de antemão que aconteceria, e até explicou quando isso seria e como. Então, essa escolha, que parte principalmente de Deus, ela não pode ser feita segundo a aparência. O segundo ponto: esta escolha de Deus, ela está alinhada a seu próprio coração. A escolha, quando é de Deus, ela sai do coração de Deus, ela brota do coração de Deus e não do homem.
E então eu destaquei dentro deste texto que está na revista, eu destaquei aqui que um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado ao coração de Deus e ser um discipulador segundo o coração de Deus. Todo discipulador é também um discípulo. E o discipulador, que não é um discípulo de Cristo, não está discipulando ninguém para Cristo. Então, na condição ou do discípulo ou de discipulador, nossas obras, nossa conduta, nosso modo de pensar, de ser, de agir, precisa estar alinhado ao coração de Deus, porque durante todo o tempo nós somos rondados por um perigo muito sério, que é o perigo da autossuficiência. Isso também está aqui no comentário da lição, no subsídio para o professor. Nós corremos o sério risco de desenvolvermos em nós atitudes que estejam embasadas, fundamentadas nesse sentimento humano reprovável de autossuficiência. Ninguém é suficiente em tudo, ninguém é super em nada. Como nós vimos na lição passada, nós somos dependentes de Deus. Ninguém tem uma autoridade própria. Nós temos uma autoridade delegada, que nós recebemos da parte de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos, tudo que fazemos, vem de Deus, precisa ter o selo de Deus, a aprovação de Deus. Então, esse perigo constante ronda os discipuladores, que é qualquer pessoa que esteja em posição de liderança. O perigo da autossuficiência. Observe que aqui está continua chamando a atenção para a história de Saul e de Davi, nos contando que Davi surgiu no cenário da história de Israel como um herói. Mas a Bíblia também o descreve como um vilão, como um assassino e como um péssimo pai. Poucas pessoas na Bíblia são apresentadas com uma carreira tão cheia de experiências e vivendo situações tão contrastantes como Davi. Mas se olharmos com cuidado, veremos que Davi foi um rei que jamais foi idólatra, um rei que organizou o sacerdócio e que, além de ser um adorador genuíno, ele também conduziu toda a nação a adorar ao único Deus, estabelecendo uma nova ordem de culto a partir da construção do tabernáculo para a arca que foi montado ali no alto do Monte Sião. E esse modelo de adoração cultica prevaleceu depois de Davi, estando presente até nas páginas do Novo Testamento. E então, o que salta aos nossos olhos é que Davi foi sim esse ser humano frágil, falho, pecador, mas também ele foi uma pessoa com uma grande sensibilidade, com uma espiritualidade genuína e uma capacidade de reconhecer seus erros, se quebrantar e pedir perdão como nenhum outro. Ele não foi, de modo algum, perfeito, mas ele foi, com toda certeza, um homem nobre, autêntico, justo e bom. Falho, mas nobre. Falho, mas justo, mas bom e muito temente a Deus. E então, reconhecidamente, mesmo sendo esse ser humano, carnal, falho, imperfeito, limitado, Davi passou por a história como um homem segundo o coração de Deus. E o termo foi dado em comparação a Saul, que foi aquele que o povo de Israel escolheu. Então, Davi é um rei segundo o coração de Deus. Saul é um rei segundo o coração do povo.
A escolha de Deus sempre vai recair sobre pessoas assim, que possam ter este mesmo reconhecimento. Estas pessoas que, pelas virtudes e sinceridade que há nos seus corações, são escolhidas por Deus para agirem de modo extraordinário durante a sua existência terrena e falam aos nossos corações e também nos ensinam lições preciosas. Deus, por conhecer o íntimo do ser humano, Ele é quem sabe, quem Ele irá usar, como Ele fará isso, mesmo contra todas as expectativas. Aquele que é segundo o coração de Deus, mesmo não sendo perfeito, tem com Deus uma aliança, e por Deus é sustentado, e por Deus é guardado. Ainda que caia, o Senhor o levanta e completa nele a sua obra. Um homem segundo o coração de Deus, na sua condição de homem natural, pode cometer deslizes e comprometer muitas dimensões da sua vida. Entretanto, fica para a gente aqui aquela meditação de Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 10, que diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo, nós somos atribulados, mas não angustiados. Ficaremos perplexos, mas não desanimados. Seremos perseguidos, mas jamais seremos desamparados. Ficaremos abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E aí, então, pensando nessa questão da liderança, porque é um texto voltado para discipuladores, pensemos ainda que há os líderes chamados por Deus, separados para todo propósito, e há aqueles líderes que chamam-se a si mesmos e são chamados pelos outros, mas não por Deus. Isso sempre haverá. Líderes segundo o coração de Deus não escolhem a si mesmos, são escolhidos por Deus. Não podem ser usados por Deus aqueles que se autoproclamam escolhidos de Deus, sem que Deus os tenha escolhido. Davi não buscou ser ungido de forma forçosa ou por meios políticos e nem o poderia. Ele era um pastor de ovelhas, sem conhecimento nenhum na corte. Ele estava no campo, longe de pessoas de influência e perto dos animais. Acima de tudo, ali Davi estava muito perto de Deus. Mesmo sem ser conhecido por ninguém de influência, ele foi escolhido pelo Senhor. Gálatas 6:3 diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Bem, Filipenses 2:13 vai dizer: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E segundo aos Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A escolha de Deus está alinhada ao coração de Deus e não ao coração do ser humano. E essa é a tônica desse item. O coração humano, ele é enganoso e perverso, como diz Jeremias 17:9. O coração de Deus é perfeito. O homem escolhe segundo a aparência, 1 Samuel 15:22. Deus conhece a essência e escolhe aquele cujos corações são puros e o espírito reto, Salmo 51:10. Aqueles que sabem reconhecer a sua majestade e o adoram genuinamente. Então, nós
nós vimos que a escolha de Deus não é segundo a aparência. E ela também está alinhada ao próprio coração de Deus e não ao coração do ser humano. Esse item, esse primeiro tópico termina no item 1.3, que ainda nos diz mais. Além de não escolher segundo a aparência, além de escolher apenas aquilo que está alinhado ao seu próprio coração, toda escolha cabe tão somente a Deus. Toda escolha. É Deus que coloca os membros no corpo como Ele quer e para o que for útil, conforme nos diz Paulo, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e versículo 18. Cabe apenas a Deus escolher aquele que Ele quer, liderando, discipulando na sua obra. Eu escolhi aqui dentro desse 1.3 esses assuntos que estão selecionados aí para nós pensarmos. Primeiro, eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor. E essa escolha pode acontecer até mesmo na infância, como é o caso do profeta Jeremias, que está estipulado na palavra. O chamado de ambos, tanto o chamado de Davi quanto o chamado de Samuel, foi feito por Deus e por isso frutificou. Aí agora, os outros dois pontos que a revista nos traz, já leva de novo a gente lá para a terceira epístola de João. Porque até então, nesse primeiro tópico, no item 1.1 e no item 1.2, nós estamos discutindo mais essa questão envolvendo Samuel, Saul e Davi. Mas quando a gente chega no 1.3 aqui, a gente já começa voltando para a nossa terceira epístola de João. E aqui diz: Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada, que não estava glorificando a Deus e que, portanto, não tinha nada a ver com o Senhor. O seu interesse era apenas ser reconhecido. Como nos diz a carta de João, Diótrefes fazia questão de ter a primazia, de ser o primeiro, de mandar e não ser mandado, de fazer as coisas do seu próprio modo, sem aceitar a interferência de ninguém, mesmo que esse alguém fosse o apóstolo João. Então a escolha divina diz respeito a Deus e ninguém mais. O que serviu para a escolha de reis aprovados por Deus no passado, também serve para a escolha de ministros e ministras aprovadas por Deus na atualidade. E quando nós estudamos este assunto, isso tem nos levado a meditar muitas vezes que quem escolhe é o Senhor, quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem sustenta é o Senhor, quem mantém uma pessoa na posição é o Senhor e quem atira também é o Senhor. Então nós vamos pensar de novo nessa questão, porque esse momento é para isso, né? Nós já temos visto em muitas lições passadas sobre esse significado de ser ministro ou ministra de Cristo e de exercer um ministério. Nós vamos ver que as palavras gregas com significado de ministro e ministério são, primeiramente, diáconos. Nós partimos desta palavra diáconos pela abrangência dela. Em qualquer momento da nossa vida com Cristo nesta terra, seja qual for a posição, o cargo, o ofício que nós estejamos desempenhando, todos nós precisamos ser diáconos, aquele que serve à mesa. E temos outras palavras gregas para ministro ou ministra, ou ministro ou ministra no exercício do ministério, mas o que nos convém pensar é que um ministro ou uma ministra é alguém chamado por Deus para uma posição de responsabilidade, para servir ao Senhor e à sua obra, como fica demonstrado
pelo emprego dessas palavras no texto bíblico. A grande dificuldade que muitas igrejas enfrentam é porque muitos dos líderes compreendem essa questão ministerial, mas como um privilégio que coloca as pessoas em posição de destaque, que infunde poder temporal e até de grande magnitude. Isso faz com que alguns, distorcendo a visão inicial do que é ser o ministro de Cristo, ensoberbece-se e traz muitas dificuldades para a obra do Senhor. Veja bem, o que nós vemos aqui que o comentarista diz, que tanto Samuel quanto Davi, eles foram escolhidos pelo Senhor. Saul foi escolhido pelo povo, por sua aparência, talvez pelo status do seu pai, talvez por algumas outras considerações diferentes daquela que levou Deus a escolher Samuel e que levou Deus a escolher a Davi. Quando a gente olha para Samuel, nós vamos ver que dele ficou a lembrança de um homem de Deus, íntegro, fiel, obediente e um líder que foi forjado ali no altar para o serviço divino. A oração foi um elemento dominante na vida de Samuel. Ele era filho de uma mulher de oração, ele nasceu em resposta à oração, o seu nome significa pedido a Deus, e a oração trouxe livramento para Israel em diversos momentos. Ele orava constantemente, intercedendo pelo povo. E também teve um ministério riquíssimo. Ele julgou, profetizou e serviu como sacerdote. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Provavelmente ele é o escritor de 3 livros que estão na Bíblia Sagrada, que é o livro de Juízes, o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel. Ele morava em Ramá e ali ele constituiu, ele fundou uma escola de profetas que vai estar presente a partir dali até quando chega o Novo Testamento. E igualmente de Davi, nós podemos dizer que apesar de sua humanidade, das suas falhas, ele tem muitas outras características que sobrepujam as suas limitações, estão na Bíblia registradas para ensino nosso. Como pastor de ovelhas, ele sempre foi fiel até no mínimo. Sua simplicidade, sua disciplina, sua responsabilidade, sua sensibilidade e inspiração envolvendo Deus, o homem, a natureza, isso fala de um pastor de ovelhas exemplar. Como um jovem comandante, sua prudência era realçada, sua sabedoria, sua habilidade, mais uma vez a sua humildade, tanto quanto a sua capacidade e competência. Como um amigo fiel, ele demonstra uma afinidade genuína. E nós vamos ver também outras características de Davi que chamam a nossa atenção já como rei. Ele foi um rei consolidado pela espera, em pleno respeito ao ungido do Senhor, e também consolidou tudo isso através de uma guerra. O Senhor o forjou na guerra, o Senhor preparou um rei nos campos, nos valados, nas cavernas, fugindo de Saul, enquanto ia agregando a ele um número grande de pessoas que se tornariam o seu próprio exército. Mas ele esperou pacientemente o governo de Saul acabar de acordo com a vontade de Deus. Nunca fez nada para poder subir no trono, valendo-se dessa prerrogativa de que ele tinha sido ungido rei. Sempre colocava Deus em primeiro lugar, exerceu a misericórdia e estava sempre pronto a arrepender-se e a assumir a responsabilidade pelos seus erros. E a gente volta para a 3ª epístola de João e encontra ali essa figura de Diótrefes. E é dito que Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada, que não estava glorificando a Deus e que, portanto, não tinha nada a ver com o Senhor.
E esta é mais uma lição sobre Diótrefes e o seu mau exemplo de líder equivocado. Aí a gente pode argumentar. Então a chamada de Diótrefes ao santo ministério e a posição que ele ocupava, provavelmente com a bênção do apóstolo João, não foi uma escolha divina? Irmãos, veja, creio que a escolha de Saul para reinar em Israel, como exemplo nesse tópico, foi muito bem feita nesse sentido de nos esclarecer que nem todos aqueles que estão no topo, em posições elevadas, estão ali pela vontade soberana de Deus. Isso aconteceu nos tempos bíblicos e ainda acontece hoje. Triste de quem tem que conviver com essa situação, mas ela é muito mais comum do que se pensa, atravessa os séculos, chegando no nosso tempo e continuará para além dele. Então Samuel deixou o seu testemunho registrado na história, assim como Saul, Davi, outros reis, profetas, sacerdotes e pessoas comuns do Antigo Testamento. E passando para o Novo Testamento, João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, que fazem parte do escopo daquilo que estamos estudando neste trimestre, eles também deixaram o seu testemunho que foi registrado na história. Depois deles, grandes homens e mulheres na história da igreja, bem como aqueles que profanaram a igreja enquanto exerciam seu poder, manchando-a com as suas abominações, também deixaram seus testemunhos registrados na história. E nós também deixaremos o nosso testemunho, e ele servirá para que a posteridade possa se espelhar em nós, ou então usar as nossas vidas como um referencial daquilo que não deve ser feito, daquilo que não deve ser seguido, daquilo que não deve ser considerado. Todos fizeram suas escolhas e nós também faremos as nossas. Precisamos, porém, considerar que as nossas escolhas, elas precisam estar alinhadas às escolhas de Deus. Assim como o nosso coração precisa bater no compasso do coração do Altíssimo. Porque Ele nos amou primeiro, deu sua vida por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, irmãos, tudo que nós fizermos para louvor da sua glória, ainda não é nada pelo que nós deveríamos fazer, perto do que nós deveríamos fazer. E são com essas considerações que a gente termina o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a escolha de Deus, que ela não é uma escolha baseada em aparências, que ela precisa estar alinhada ao coração de Deus e que cabe apenas a Deus escolher. Agora, o escolhido, ele vai desempenhar o seu papel através de decisões acertadas, de uma postura condizente, porque é muito comum também a pessoa ser escolhida, quando chega numa determinada posição, ela realmente se transveste de uma outra pessoa, porque não consegue lidar com o poder e o impacto que ele exerce na vida. Ok? Vamos no segundo tópico da lição, o princípio do chamado. O que nós temos aqui, falamos de escolha, vamos falar agora de chamado, daqui a pouquinho falando de conduta para poder terminar nossa reflexão. Mas aqui no tópico 2 nós temos o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Vamos
pensar um pouquinho nessa questão de Jeremias 48:10, e o versículo é: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito é aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias, ele é aquele que foi escolhido desde o ventre, conforme Jeremias 1:5, e ele vai nos atualizar em relação à chamada divina e dizer que a obra do Senhor ela não pode ser feita de qualquer maneira. Mas em que sentido ele está dizendo isso? O tema que está sendo contemplado nesse capítulo 48 de Jeremias, dando uma unidade para todo o texto, é a destruição e a humilhação de Moabe, uma nação conhecida por seu orgulho. A razão do julgamento de Deus sobre Moabe é a confiança dos moabitas em si mesmos e no seu ídolo. O ídolo dos moabitas, ou pelo menos o mais venerado deles, era Quemos. Ele é citado por Jeremias. Ele é a divindade nacional de Moabe. Ele vai aparecer também no contexto de Números, no contexto de Reis. Assim como os deuses egípcios, o Deus dos moabitas também provou não ser de nenhuma utilidade e valor, porque foi destruído por Deus. E Jeremias é usado para profetizar o destino de Moabe, acusando também a confiança em suas obras e os tesouros que tinham. Isso significa que o outro motivo para a queda de Moabe foi o seu materialismo. Quando os povos são destruídos, quando os povos vão para o exílio, quando os povos sofrem calamidade ou são alvo do juízo de Deus, os seus ídolos mudos, surdos e cegos perecem com seus adoradores. E então, lá em Jeremias 44:23, ele está estabelecendo um paralelo entre esses povos idólatras e o povo do Senhor quando se entrega à adoração a ídolos. É disso que ele está falando nesse capítulo 38, versículo 10. Fazer a obra do Senhor aqui relaxadamente significa entregar-se à idolatria ou então confiar muito em si mesmo. O princípio do chamado divino, ele traz em si exigências. Ser chamado por Deus exige coisas que nem todos estão dispostos a oferecer ou a seguir na íntegra. Mas se meditarmos com cuidado no texto sagrado, nós veremos que este é o único modo de prosseguirmos como obreiros aprovados. Só um meio de nós prosseguirmos como obreiros aprovados. Entender o princípio do chamado divino. O perigo constante que se corre é de alguém se tornar maldito onde deveria ser bênção. E isso eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês. Todos nós corremos esse perigo, ele nos ronda. Onde nós estivermos, nós precisamos ser bênção. Nós precisamos ser abençoados por Deus e sermos abençoadores dos outros. Mas o grande perigo do discipulador, principalmente daquele que está exercendo função de liderança, seja de pequeno grupo ou de um grupo maior, é de se tornar maldito no lugar onde deveria ser bênção. Para que isso não aconteça, o princípio do chamado divino, ele traz aqui para a gente 3 pontos que nós devemos atentar para ele. Primeiro, é que nós precisamos honrar a Deus. Honrar a Deus acima de todas as coisas. E nesse processo de honrar ao Senhor, nós então vamos nos colocar diante dele plenamente, para que ele então faça a sua grande obra, tanto de nos chamar quanto de sustentar o nosso chamado. O que eu destaquei aqui no 2.1, quando nos chama para honrar a Deus, é o seguinte: um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. Esse princípio da honra, ele vem de Deus. E se um discípulo quer ser honrado por Deus,
ele deve honrar a Deus, porque somente Deus que o escolheu tem essa credencial. Veja que quando Deus falou com o sacerdote Eli, ele proferiu as seguintes palavras que nos fazem pensar seriamente no que é honrar a Deus. Pense você também comigo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Portanto, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, aos que me desprezam, serão desprezados. E então, veja bem, se nós formos pensar neste princípio da honra, nós vamos nos dar conta que não existe nenhum tipo de relacionamento que se estabeleça debaixo do sol, do qual a honra não precise fazer parte, seja na família, seja na igreja, na sociedade, no trabalho, na escola, no governo, em qualquer ambiente e lugar, mas sobretudo em nossa existência divina, em nossa existência terrena, nós precisamos honrar a Trindade divina, porque sem honrar a Deus não existe possibilidade de aplicarmos corretamente, adequadamente o princípio da honra a qualquer outro tipo de relacionamento que se estabeleça entre os seres humanos. Veja o que está em 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém? Quando a gente olha essa palavra honra no dicionário, a gente encontra muitas definições para ela. E ela tem a ver com um princípio de conduta pessoal baseado na ética, na honestidade, na coragem, em associação com a dignidade. Essa palavra, quando a gente olha ela a partir do original grego, time, com as suas variações, traz a ideia, a valorização de algo que é precioso. Honrar é valorizar algo que é precioso. E então, o significado desta palavra, literalmente, a partir do hebraico, é ser pesado. E com o seu uso figurado, passou a se considerar como aquilo que é devido a uma pessoa de peso na sociedade. Alguém que é honrado, marcante, digno de respeito. E esse é o sentido que prevalece em mais da metade das ocorrências da palavra honra na Bíblia. Só no Antigo Testamento a palavra honra, ela aparece por 376 vezes, e em todas elas vai significar reconhecer o peso de uma pessoa, o seu valor e a sua autoridade. Então, irmãos, a consequência natural da honra é a bênção e o galardão. E aí, nós lemos lá, né, 1 Samuel 2,30, que quem honra a Deus é honrado por Ele, e é realmente assim que as coisas vão funcionar. Mas como honrar a Deus? Nós fomos abordados com este comentário de que o verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, que este princípio é um princípio que vem de Deus, mas como fazer isso de forma aceitável àquilo que a própria palavra nos ensina? Eu enumerei algumas questões com os seus versículos correspondentes, que nos ajuda a pensar que nós primeiro honramos a Deus no nosso coração, no nosso ser mais íntimo. Nós o honramos com a nossa mente,
quando pensamos acerca dele adequadamente o que precisamos pensar, e quando a nossa mente, então, ela é cativa à obediência a Cristo, e por isso tudo que ela produz é honra a Deus. Nós honramos a Deus com o nosso corpo quando o mantemos santo e irrepreensível. Nós honramos a Deus com os nossos bens materiais quando nós administramos tudo que temos de forma justa e também usamos aquilo que temos para abençoar pessoas. Nós honramos a Deus com as nossas primícias quando nós entendemos que o primeiro pertence ao Senhor. O primeiro é dele, porque primeiro ele nos deu. Então os nossos corações precisam estar voltados para esse ato de devolver para Deus voluntariamente os primeiros frutos de tudo. Nós honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, conforme nos diz Malaquias 3:10. E por fim, nós honramos a Deus com o estilo de vida que nós adotamos. Em todo tempo, a nossa vida honra ou desonra o Criador. Escolher seguir por essa vida honrando a Deus que nos criou para louvor da sua glória, em santidade e consagração, com vestes alvas e olhos sobre a cabeça, demonstra entendimento do plano divino e o interesse de que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então, sim, se a gente pensar mais um pouquinho, nós vamos estar elencando, enumerando aí outras características na vida dos servos e servas do Senhor que estão empenhados em honrar a Deus. O segundo ponto é que quando Deus nos chama, esse chamado também é sustentado por Ele no momento em que nós honramos a Deus, entendemos o que é ser igreja e também honramos a igreja de Cristo. E os pontos que eu selecionei aqui da revista para nós destacarmos foi: ser um discípulo é estar exercendo a liderança, sendo escolhido para tal ministério. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio. Quem não honra a igreja busca reconhecimento para domínio e autoritarismo, como Diótrefes. Honrar a igreja e cuidar dela tendo Jesus como exemplo de amor e de entrega é que realmente vai respaldar, vai balizar o nosso chamado. Ele dá para a gente aqui a referência de Efésios 3, Efésios 4, versículo 11. Efésios 4:11 nós lemos: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E é nesse ponto da lição que a gente entra um pouco mais no contexto da terceira epístola de João, porque muito do que está aqui nós já discutimos nas lições passadas, mas quando a gente chega aqui, a gente toma esse princípio da honra e aplica este princípio aos dirigentes das igrejas. Porque o que está como exemplo aqui, extremo, é Gaio e Demétrio de um lado e Diótrefes de outro. Há obreiros zelosos que amam a Cristo e por isso cuidam da igreja, da qual eles mesmos são parte como corpo de Cristo. Há outros, entretanto, que fazem da igreja um corpo para si, segundo os seus interesses. E por isso mesmo eles exploram, eles manipulam, eles assediam, eles abusam e até mesmo destroem a igreja que estão liderando. Mas 1 Pedro capítulo 5, verso 2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nós vamos ver que na estrutura da igreja primitiva, quando olhamos para como ela era administrada, nós
levamos em consideração os dois lados da igreja. Todas as vezes que pensamos na igreja de Cristo, nós também precisamos considerar esses dois lados. O primeiro é o lado espiritual. Pelo lado espiritual, uma igreja precisa de poder, de sabedoria, de capacitação espiritual. Vem daí a necessidade que uma igreja tem dos dons espirituais. E esse lado espiritual mostra a igreja como organismo, o corpo de Cristo. Mas além desse lado espiritual, a igreja de Cristo na terra tem um lado humano. E pelo lado humano, a igreja precisa de liderança. E essa não pode ser exercida tão somente pela capacidade humana, intelectual ou teológica. Uma liderança eclesiástica precisa ser espiritual, ministerial e administrativa. Os ministérios e serviços indispensáveis ao ordenamento e funcionamento da igreja dependem da graça de Deus. Desde as coisas mais simples até as mais complexas, tudo depende da graça de Deus. Tudo tem que ser feito de acordo com a graça de Deus. Então, quando a gente entende isso e passa a viver essa graça, como ela é e está disponível para todos nós, fica mais fácil honrar a igreja com a sua multiplicidade de demandas e ofertas de trabalho, que são distribuídos a obreiros zelosos que dela cuidam, segundo a orientação divina. Gaio e Demétrio, eles eram possuidores de um coração que servia sem restrições. Isso porque, trabalhando dentro da esfera divina, todos encontram a sua utilidade no corpo de Cristo e o serve com o coração puro. A perda da honra implica em desonra, que é o mesmo que não demonstrar respeito ou algum valor, desfazer, tratar de modo vergonhoso, humilhar, desprezar. Aquele que não age movido pela honra, pelo respeito, pela consideração, pela reverência pelas coisas sagradas, se tornam igualmente pessoas indignas de consideração. Diótrefes, através da sua dominação e do seu autoritarismo, sempre será lembrado como o contraponto ruim desta história. Isso porque honrar a igreja é cuidar dela. Isso implica em ter Jesus como exemplo, e todas as atitudes de quem lidera precisam ser baseadas no amor e na entrega. A igreja não nos pertence. Ela é a noiva de Cristo, devendo ser honrada. Ninguém está em condição de bater na igreja. Ninguém está em condição de tratar a igreja de qualquer maneira, porque a igreja está se preparando para encontrar com o noivo e se tornar a esposa do Cordeiro. E ai daqueles que tentarem se apossar dela e impedir esse encontro, e querer impedir esse encontro. E o último, honrar a Deus, honrar a igreja de Cristo. E o último ponto que é trazido para nós pensarmos essa questão da fundamentação do chamado de um discípulo ou de um chamado de um discipulador. Honrar ao próximo. Os pontos que eu destaquei da leitura que nós fizemos aqui na revista foram: um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e fora dela. Ele precisa ter o coração disposto e ajudar a quem precisa, a exemplo de Jesus. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Os discípulos comprometidos com Cristo amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar os seus irmãos a chegarem ao céu. Ele cita para a nossa meditação Romanos 12:10, onde se lê: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando todo esse princípio do amor ao próximo, consideração ao próximo, é observado desde as primeiras páginas da Bíblia. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, nós vemos ali quando a lei dada a Moisés foi promulgada no Monte Sinai. E essa lei dada a Moisés, ou o Pentateuco, essa lei é um código de vida, é um código de santidade, e ela também é um referencial de justiça e paz. Ela existe para que haja condições adequadas de convivência e sobrevivência em coletividade. Nela, nós vamos encontrar uma infinidade de referências ao próximo e como tratá-lo devidamente com respeito e honra. A pergunta do doutor da lei, já no Novo Testamento, que questionava Jesus, não procedia, porque a lei é muito clara desde o princípio, explicando de muitas formas quem é o próximo e como um filho de Deus deve tratá-lo. Lembra do doutor da lei? Ele chegou para Jesus querendo justificar a si mesmo e perguntou a Jesus em Lucas 10, 29, e quem é o meu próximo? Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, aquele doutor da lei, não era um inculto não, era um doutor da lei, uma pessoa muito bem preparada na lei, que conhecia toda a letra da lei, e me faz essa pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E então, nós vamos ver aqui que a pergunta dele não procede, porque a lei está explicando desde o início quem é o próximo e como ele deve ser tratado, que o pecado contra o próximo é pecado contra Deus e que de igual teor o bem que se faz ao próximo toca o coração de Deus, e isso está por toda a Escritura. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, a necessidade do amor ao próximo, ela é reforçada por Jesus em muitas passagens. E aqui nós vamos chegando a essa conclusão de que o verdadeiro discípulo é aquele que honra as pessoas, tanto na igreja como fora dela. Em muitas situações cotidianas, nós seremos chamados para acolher pessoas, ajudar pessoas, socorrer aqueles que vêm até nós nas mais diversas situações. O socorro, que é devido àquele que se encontra no estado de vulnerabilidade, é inclusive exemplificado na Bíblia Sagrada para nós, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 até o 37, naquela parábola contada por Jesus a respeito do bom samaritano. O caso dos fariseus e doutores da lei do tempo de Cristo era algo muito sério, tanto que Jesus os tomou como exemplo negativo para demonstrar aquilo que nós nunca deveremos fazer. Por suas práticas legalistas e engessadas, eles distorciam a lei, criavam dispositivos enganadores e exerciam uma má influência na sociedade. Com isso, eles corrompiam e destruíam tudo aquilo que tocavam. Mas nós somos ensinados por Cristo a entender isso, a fim de não assumirmos esse tipo de comportamento que Deus tanto reprova, para que nós não sejamos como os doutores da lei e os escribas, que eram especialistas nas letras de Deus, mas que estavam mortos nas suas relações para com Deus. Eles eram praticantes de boas obras, mas eram reprovados por Deus. Eles guiavam as suas vidas por uma justiça própria que Deus abominou. Então, irmãos, discípulos comprometidos com Cristo amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar os seus irmãos a chegarem no céu. E essa é uma outra grande questão envolvendo os nossos relacionamentos interpessoais. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo,
só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. E não há como prosseguir na nossa vida de fé sem o cuidado que é devido ao outro. Discipulado é isso, um ajudando o outro, investindo no outro, tendo com ele uma amizade centrada em Cristo e em tudo se fazendo semelhante ao Mestre. Honrar ao próximo não é escolha, é mandamento, é uma ordenança divina. Então o que nós vimos quanto ao chamado é que ele se fundamenta na honra a Deus, na honra à Igreja de Cristo e na honra ao próximo. Uma vez sendo escolhidos por Deus, sendo chamados por Deus para a sua obra, nós vamos agora ter uma postura própria de um escolhido. Vamos ver o tópico 3 que fala da conduta do escolhido. E diz assim a nossa lição: o verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo que está aos seus cuidados e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. Então, cumprir propósitos de Deus na nossa vida tem a ver com idoneidade e com responsabilidade. Não há como fazer a obra de Deus avançar sem assumir compromisso com uma visão de mundo cristã, sem manter a constância em uma vida equilibrada e de bons frutos e também não fazendo o nosso trabalho com excelência. Agora, para ser tudo isso e fazer tudo isso somente mesmo com a ajuda do alto. Quando nós somos escolhidos e chamados, parte da nossa conduta deve ser expressar uma adoração genuína a Deus. Eu tenho que mostrar na minha vida quem eu estou adorando, quem é o Deus que eu adoro. E adorar a Deus está aqui no 3.1. E dentro disso que está posto aqui na lição, na revista, eu separei 3 pontos, que diz assim, está dizendo aqui na nossa revista: antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. O outro ponto: mesmo antes de Jesus definir o que era adorador, em João 4, 23 e 24, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. E no Novo Testamento, o ato de adorar era expresso no ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior. Então nós voltamos aqui na questão do Davi, que está sendo tomado como um exemplo desde o início da lição. Nós temos refletido um pouco sobre ele, como pastor, como cantor, como adorador, que também se tornou um rei segundo o coração de Deus e teve a promessa de um trono eterno. Bem, quando nós olhamos para esse comportamento de Davi como adorador, nós realmente temos ali lições muito preciosas para a nossa vida, lições fundamentais. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção aqui é que ele começa dizendo para a gente que antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus. Ele já adorava a Deus no particular, ele já honrava a Deus com a sua vida, mesmo estando escondido atrás da malhada. Quando a gente percebe algumas coisas relativas a essa questão, nós vamos ver que antes de aparecer em público, não somente Davi, mas qualquer um de nós precisa ter esta vida de adoração na intimidade. Não há nada, irmãos, nessa vida que possa substituir a nossa comunhão secreta com Deus. É naquilo que ninguém vê que está o valor da verdadeira adoração. E se nós formos parar para pensar, todos os servos e servas de Deus e verdadeiros discípulos de Cristo têm aprendido por experiência essa grande verdade.
Lembra de Moisés? Quantos anos ele passou atrás do deserto? Lembra de Elias lá no ribeiro de Querite? Lembra de Ezequiel junto ao rio Quebar? De Paulo na Arábia? De João em Pátimos? São todos exemplos da grande importância de estarmos a sós com Deus pelo tempo que o próprio Deus vai decidir. Até mesmo Jesus passou em retiro um tempo que foi 10 vezes maior do que aquele que ele gastou no seu ministério público. Ainda que perfeita em inteligência e vontade, ele passou 30 anos na casa humilde de um carpinteiro de Nazaré antes de se manifestar em público. E mesmo depois de ter entrado na sua carreira pública, muitas vezes nós vamos vê-lo se afastar das vistas dos homens para poder desfrutar desta solidão na santa presença do Pai. Tem uma coisa que chama a minha atenção em Mackintosh, quando ele escreveu, que pode se perguntar como poderá a falta de obreiros, que tanto se faz sentir, ser suprida, se é necessário que todos passem por uma educação sincera e prolongada antes de tornarem o seu trabalho público. Mas isso, irmãos, é um assunto para o mestre, não nosso. É ele quem sabe chamar seus obreiros, é ele quem sabe preparar os seus obreiros. O preparo de um obreiro não é obra de homem, só Deus pode chamar e preparar verdadeiros obreiros. E se ele toma muito tempo para educar uma pessoa, porque assim julga necessário, nós sabemos que se fosse de outra forma, nós veríamos talvez um fracasso, veríamos talvez coisas que não veríamos naquele que está muito bem preparado por Deus. Ele pode realizar sua obra num instante, num passe de mágica, mudar a mente, o coração, o comportamento de uma pessoa para poder lançá-la no campo, lançá-la na obra. Mas a seara continua grande e os ceifeiros em pouco número. Porque antes de ser lançado na seara, a pessoa precisa de ter frequentado a escola de Deus e de ter sido aprovado por Deus. Uma coisa interessante de se pensar é que a nossa carne, de um modo geral, ela ama ser aplaudida e elogiada. Mas Deus não usa a carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, porque essa natureza pecaminosa ela não pode ser remodelada ou santificada. Nós vamos precisar nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a nossa carne ela é mortificada e Ele nos faz novas criaturas através do seu Espírito. E a carne ela realmente precisa ser deixada de lado. Ela não pode aparecer quando o trabalho é para Deus. A carne quer aparecer. A palavra de Deus, inclusive, diz: os hipócritas, eles gostam de orar, ou pelo menos querem que você ache que eles estão orando. Eles oram na igreja, eles vão às reuniões de oração, eles parecem ser muita coisa quando não são, mas será mesmo que eles têm o hábito da oração, que eles se trancam com Deus a sós em oração? E o que a gente sabe, irmãos, é que realmente a adoração a Deus exige uma postura pessoal diferenciada. O verdadeiro adorador, ele não se mostra através de gestos, de movimentos, de muito falar, de falar bonito, nem nada parecido. Mas essa adoração genuína, ela vai transparecer em uma vida santa. Aqui ele falou sobre a questão de render-se, de prostrar-se em plena adoração.
Então, quando olhamos para essa palavra render, que vem do latim rendire, a gente vê que realmente tem muitos significados, e entre eles o de ser movido por um sentimento. E nesse caso é o mesmo de se comover, de se sensibilizar. Muitas vezes no momento de adoração nós nos tornamos sensíveis a Deus, à voz de Deus, nós somos invadidos por bons sentimentos. Quando nós falamos em render graças, isso é o mesmo que agradecer. E então, movidos por um profundo sentimento de gratidão, nós nos quedamos totalmente entregues, sabendo que aqueles a quem nós estamos adorando verdadeiramente é superior, é único, é insubstitutível, é supremo, totalmente santo, digno de honra, glória e louvor. E então, uma vez aprendendo a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a verdadeira adoração é aquela que honra e exalta a Deus, motivada pelo Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade, adorar motivado pelo Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Quem está nesse estado, ele busca constantemente uma vida de santidade e de perfeição alinhada com a palavra e vai querer ser cheio do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa assim fazer mal para a igreja, perverter a doutrina, corromper a sua essência. Não. Por quê? Porque ela tem um testemunho de vida compatível ao seu chamado, compatível aos propósitos de Deus. Então vejamos, a conduta de um escolhido é de um adorador. O segundo ponto, a conduta de um escolhido é aquele que luta as guerras de Deus. Vejamos o que está posto para nós nesse 3.2. Davi lutava as guerras do Senhor. Isso é o que está dito aqui. Segundo, um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. Não. Terceiro, a guerra que Diótrefes empreendia era uma guerra por poder. Essa jamais pode ser a nossa guerra. Nós não lutamos por poder temporal. Nós não lutamos para estar acima das pessoas, para ter aí esse poder de mando sem limites. Não. Nós lutamos as guerras do Senhor. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. 2 Crônicas 20:17. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Por que eles tinham que ficar parados e só ver? Porque eles realmente não tinham condição de vencer aquela guerra. Ela só poderia ser vencida sobrenaturalmente. Então, quando nós estamos diante do mar, ou quando estamos diante de um inimigo que é muito mais numeroso do que nós, e uma batalha aparentemente invencível, nós vamos nos calar, nós vamos nos prostrar, nós vamos ficar parados, mas nós vamos crer, confiar e esperar no Senhor, para então ver a salvação que Ele trará para nós. Hoje, para lutar as guerras do Senhor, nós contamos com armas de outra natureza, muito diferente daquelas dos tempos bíblicos. Pela manifestação da sua graça, Deus nos concede ferramentas, que são os dons ou carismas, que estão à disposição da igreja, para que ela exerça a sua missão profética, proclamando o Evangelho de Cristo de modo eficaz contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o cristão, ele precisa mesmo ter a sua vida pautada nas virtudes do Espírito Santo e vestir-se de toda a armadura de Deus para estar preparado para lutar contra as astutas ciladas do diabo. A grande verdade espiritual com a qual nós convivemos cotidianamente é que a vida é um campo de batalha. A vida é um campo de batalha. E todo fiel precisa se vestir em Deus para o enfrentamento das potestades do mal. O crente deve tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E qual é o dia mau? O dia mau refere-se àquele momento do ataque do maligno, que pode ser qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ninguém está blindado contra este momento. Pode acontecer a todos, mas acontecerá principalmente àqueles que não estiverem vigilantes, nem vestidos e nem tampouco empunhando as armas adequadas para o combate que são fornecidos pelo próprio Deus. A grande questão aqui é que o verdadeiro discípulo passa longe dos exemplos que foram deixados por Saul e Diótrefes e empenham-se para manter-se fiel, guardando a sua bem-aventurada esperança até o fim. A conduta do escolhido do Senhor é balizada pelas obras que o acompanham. Amém? E o terceiro ponto nos fala da obediência que é devida a Deus. Então eu fui escolhido por Deus, eu fui chamado por Deus e eu tenho agora uma conduta que precisa ser a de um adorador fiel e de quem está vestido para as pelejas desta vida adequadamente com a armadura de Deus e com as armas espirituais que eles têm para a nossa disposição. E obedecer a Deus é o esperado na vida de todo servo de Deus. Não existe ninguém que tenha uma conduta íntegra que não seja obediente de fato. O que a gente destaca nesse último item do nosso terceiro tópico é que a obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Obedecer a Deus significa tê-lo como único digno de ser adorado. E por fim, quem obedece cumpre a missão, como fez Jesus, mesmo diante do sofrimento e da morte de cruz. Então, irmãos, a conduta de um escolhido é marcada pela obediência. A fé cristã autêntica compromete o homem inteiro, atando-o àquele que daqui para frente será o seu Senhor e de quem ele recebe uma nova vida. Portanto, em todo tempo, em todo lugar, a fé comporta simultaneamente uma confissão de boa vontade e uma vida que é renovada na obediência ao Cristo que é crido e confessado. Não tem como eu crer e confessar a Cristo se eu não me torno realmente obediente. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver ali uma sequência de bênçãos que estão reservadas para os que são fiéis e também uma sequência de maldições que são maldições que são proferidas, que são profetizadas quanto àqueles que se tornarem desobedientes. Isso é, eles trariam maldições relacionadas com a miséria, a peste, a enfermidade, a perseguição, a opressão, a angústia, o engano, o suborno, a fome, a sede, a idolatria, a falta de paz, e eles seriam no final tidos como um opróbrio entre todas as nações, seriam arrastados para o cativeiro e finalmente seriam dispersados entre as nações. Esse é o contexto de Deuteronômio 28. Agora, o capítulo 30 de Deuteronômio
revela ainda a solicitude de Deus para com o seu povo. Pois, quando estes se arrependessem e voltassem para o seu Deus, Ele os traria de volta do cativeiro, traria sobre eles renovação espiritual, bênçãos relacionadas à prosperidade e à restauração final da nação de Israel. Esse capítulo 30 conclui dizendo que a lei de Deus não está longe para que não seja ouvida e cumprida, mas pelo contrário, diz o verso 14 do capítulo 30, já esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Então, nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 5, 8 e 9, dizendo que ainda que Jesus Cristo era Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Os israelitas foram instruídos e precisaram ser instruídos como continuam sendo instruídos até o dia de hoje. Mas Hebreus diz que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo Ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, irmãos, a lei de Deus foi nos dada para que a obedecêssemos, e Cristo é a causa da salvação de todos aqueles que obedecem. Não é para qualquer um, é para quem lhe obedece. Não existe escolhido de Deus plenamente aprovado que não seja obediente. E essa obediência perpassa todas as áreas da sua vida com discernimento e racionalidade. Então nós concluímos aqui dizendo que Deus escolheu as coisas loucas e as que não são, conforme 1 Coríntios, pela ótica humana. Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou até que os irmãos de Davi eram aparentemente melhores, mas Deus escolheu alguém que Ele abençoou para ser rei ungido com o santo óleo para liderar o seu povo. Fica claro para a gente o seguinte: as escolhas de Deus não se baseiam em critérios humanos, e que Deus sempre volta a sua face para os improváveis, para os que não são, e também para aqueles que não se acham dignos de coisa alguma. Mas Ele conhece o interior, e apenas Ele está pronto para ver o que há por dentro de cada um e escolher quem Ele quer segundo os seus santos propósitos. Amém, irmãos? E com isso nós terminamos mais uma aula abençoada. E eu convido vocês a orarem comigo neste momento. Qualquer coisa, nós estamos aqui para poder continuar esta conversa de alguma outra forma. Que Deus possa abençoar vocês nesse dia, dando um dia de paz, e que o Espírito Santo encontre lugar para prosperar nas suas mentes e o seu coração, ajudando-os a entender que é Deus que escolhe, que é Deus que chama e que a nossa conduta deve seguir normalmente aquilo para o qual nós fomos escolhidos para ser. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos ao fim de mais uma lição e te agradecemos porque até o que o Senhor tem nos ajudado. Eu não sei o que essa irmã, o que esse irmão estão pensando, estão sentindo, mas eu oro para que eles se sintam escolhidos e chamados para esta grande obra. E que uma vez escolhidos e chamados, eles possam ter uma conduta digna do Deus que eles servem. Continua abençoando nossas vidas, nos dando instrução, Senhor, ensinando a nossa mente para que a nossa vida seja transformada. E assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Um abençoado domingo para todos.